Programa Um Novo Olhar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa, Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rossetto e hoje o tema desse programa muito especial, acredito que já deve ter acontecido em algum momento com você o tema de hoje. A gente vai falar sobre sequestro emocional. Será que já aconteceu isso com você em algum momento, de você perder a cabeça, não saber direito de onde vem determinada reação? Esse é o tema do programa de hoje. Eu estou aqui com a Fernanda Malaquias. Bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Michele. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. É uma delícia estar aqui mais uma quarta-feira de aprendizados e acho que de descobertas, né? Acho que como nós podemos aprender com esse conceito, sequestro emocional. Tenho certeza que vai ser uma troca super gostosa. Também acredito que vai ser, Fernanda. Sempre agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes pela rádio, pela TV Mundo Maior. E muito bem, vamos entender então melhor o que significa, né, esse termo sequestro emocional, que vem de uma pesquisa do Daniel Goleman, que é um pesquisador, ele estuda bastante o cérebro e ele é também psicólogo, colega, né, da Fê, a Fê também terminando aí a faculdade de psicologia. Então conta mais pra gente, Fê, o que esse termo sequestro emocional significa de fato? Boa, Mi. Você falou colega, eu já me senti próxima dele. Mas ele é realmente, na psicologia, ele é uma grande referência quando a gente fala sobre a inteligência emocional. Então, ele tem grandes aprendizados e um deles é o conceito, né, que ele cunhou de sequestro emocional. Então, segundo o Daniel Goleman, sequestro emocional é quando a nossa mente, emocionalmente, proclama com urgência uma certa ação, né? E aí recruta totalmente a outra parte do nosso cérebro. Então, resumidamente, traduz, Fê, é quando a gente age por impulso, quando nós agimos por impulso. Então, a parte que é recrutada é a parte da razão, da lógica. Então, a gente não pensa, a gente não raciocina muito bem, né? Então, segundo ele, quando o nosso cérebro entende que nós estamos perante algo que é perigoso, ou seja, entra em um estado, né, de alerta, nós paramos de raciocinar. Então, nós ficamos em alerta e somos sequestrados pela a nossa amígdala cerebral. A amígdala cerebral, eu lembro muito das minhas aulas de neuroanatomia na faculdade, logo no primeiro semestre, que meu professor falava assim, gente, imagina amendoim, sabe amêndoa? Amendoim? Então, a amígdala cerebral ela é mais ou menos dessa forma. Ela é como um carocinho que faz parte, né, da composição do nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. E a amígdala também tem o seu grande papel perante as nossas emoções e reações, né? Então, uma vez que nós somos sequestrados emocionalmente, é muito fácil o que acontece? A gente meio que não tem um pensamento lógico, né? Então, planejar as nossas ações, rever as nossas atitudes, se é uma boa, se não é uma boa ter determinada ação, não faz parte quando a gente fala do sequestro emocional. Então, nós somos impulsionados a agir pelo nosso cérebro emocional. E na maioria das vezes, quando a gente age assim de impulso, sem pensar muito, sempre vem aquela famosa frase que a Michele abriu, né, comentando, que é, putz, perdi a cabeça, né? Podia ter parado, pensado, para que eu fui fazer isso? Tão, assim, né, de impulso. Então, resumidamente, sequestro emocional é quando nós agimos por impulso. Michele? Muito legal, Fê. Bom, eu gosto bastante desse tema e para mim foi tão legal entender melhor o funcionamento do cérebro. Aí eu aprendi bastante coisa com a Delmar. A Delmar já falou em outros programas também, quando a gente conversa sobre emoções.
é interessante a gente entender como é que o nosso cérebro funciona e como é que ele evoluiu, né? Então, eu gosto sempre de reforçar essa questão do cérebro trino. Então, lá, né, há milhões de anos, nós temos, né, tivemos aí o cérebro reptiliano. Então, começou com esse cérebro reptiliano, uma parte que fica aqui atrás da nossa cabeça, que é o responsável pela luta ou fuga. Então, é ele que, né, tem essa parte do instinto. Então, se eu estou fazendo um pão quente na chapa e de repente eu encosto na chapa, de repente eu tiro a mão, isso é o meu cérebro reptiliano agindo, né, fazendo com que eu saia ali daquela situação e não dá mesmo tempo de pensar. É exatamente isso que a Fê falou. Eu tenho ali a amígdala que ela já vai responder rapidinho para aquela situação, não dá tempo de processar, de pensar. E aí nós fomos evoluindo e o nosso cérebro foi evoluindo junto. E aí, junto com essa evolução do cérebro reptiliano, surgiu o cérebro límbico, né? Então, o nosso sistema límbico, que é onde a gente coordena as nossas emoções. Então, a partir do cérebro reptiliano, e eu estava, Fê, até uma vez eu estava vendo uma aula sobre isso, e eu achei tão interessante, porque uma das primeiras emoções que nós tivemos, né, eles explicaram nessa aula, foi a aversão. Quem já assistiu Divertidamente, não tem o nojinho? Das 5 emoções básicas, tem o nojinho? Então, foi a primeira. Porque a gente foi desenvolvendo uma capacidade de poder cheirar comida na época de caçador, saber se a comida estava estragada, se não estava, então sentir o sabor. E aí foi a primeira emoção que surgiu, foi a aversão, esse nojinho, e aí foi passando a gente começou a ter uma evolução do nosso cérebro, e aí surgiu também essa parte límbica de coordenar as emoções. Evoluímos um pouco mais e chegamos até o neocórtex. Então, o neocórtex, ele é o responsável por fazer a gente pensar melhor. Sabe aquela hora que você respira e fala, não, deixa eu pensar melhor aqui o que está acontecendo na situação. E aí, é essa parte do neocórtex que nos faz pensar, ponderar, estruturar melhor o nosso pensamento. Então, tem o reptiliano, que é o nosso instinto, tem o límbico, que vai elaborar melhor as nossas emoções, e aí a gente passa para o neocórtex, que é onde a gente consegue ter uma clareza melhor do que está acontecendo com a gente. E tudo isso acontecendo muito rápido, né, Fê? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo... Mas é interessante entender, porque aí quando você fala assim, né, quando em alguma situação, nossa, eu agi por impulso, ai, não acredito que eu fiz isso. Aí já vem, né, você se arrepende do que você fez. Mas isso faz parte da nossa natureza, está no nosso cérebro, gente, milhões de anos, né? O cérebro reptiliano, ele está aqui, por mais que tenhamos evoluído, né? Por mais que tenhamos evoluído esse sistema límbico, por mais que tenhamos agora o neocórtex, porque aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Do que a gente faz para ter essa autorregulação, para não agir tanto por impulso. Mas a gente ainda age, porque nós temos o nosso cérebro reptiliano em funcionamento e super necessário para algumas ocasiões. Então, entender esse funcionamento faz a diferença, né? Porque a gente sabe de onde está vindo determinadas reações, como é que a gente está agindo. Então, ter essa clareza, para mim, foi muito, muito importante, porque eu sei. Só que agora, como a gente já está evoluindo ainda mais, e o nosso neocórtex, que é essa parte do cérebro que a gente consegue ponderar melhor, isso tem que ser treinado. E aí é essa parte que o Daniel Goleman, ele estuda bastante. Como é que a gente pode ativar mais o nosso neocórtex? Para em momentos que vem a raiva, em momentos que vem determinado impulso, a gente pode
se autorregular e não fazer besteira, né, Fê? Acho que é isso, né? E aí entender melhor, Fê, essa relação também, né, entre a amígdala e esse instinto de sobrevivência. Acho que é legal a gente conversar sobre isso também, Fê. Perfeito, Mi. Acho que você colocou vários pontos assim bem legais, que é de fato a importância da gente cuidar, né, dessa estrutura toda que faz parte da gente, né, e que muitas das vezes a gente não... Gente, assim, eu sempre falo isso, inteligência emocional, infelizmente, ainda não faz parte do currículo escolar, né, ainda não faz parte de um currículo universitário. Então, como que a gente pode procurar? Eu acho que essa nossa conversa hoje é um pouco nesse intuito, né, nessa intenção. Como a gente pode procurar mesmo conhecer essas áreas, né, porque são áreas que hoje existem uma vasta, assim, um campo de pesquisa muito grande. Então, tem muita coisa para a gente conhecer e é importante. Quando a gente conhece, a gente consegue lidar, né? Então, o conhecimento, ele realmente é importante. E aí, eu fico me perguntando, Michelle, enquanto eu estava te ouvindo, eu fiquei me perguntando, né? Mas por que será que, às vezes, nós tomamos tantas atitudes irracionais, por impulso, sendo que, né, hoje, você colocou, né, toda a evolução, e hoje nós sabemos que nós fazemos parte de uma espécie pensante. O que diferencia nós para outras espécies, né, de seres vivos, é poder pensar, então poder raciocinar, né? Então, por que será que a gente toma tantas atitudes irracionais por impulso ainda, né? E pensando dentro desse assunto que nós estamos trazendo. E aí o que eu achei interessante é que o Daniel Goleman, ele traz que o segredo da gente se tornar tão irracional tem a ver com a falta momentânea e imediata desse controle emocional, né, que ele mesmo explana, que ele mesmo fala, que é da inteligência emocional, do conhecer as nossas emoções. Então, o que eu achei também importante a gente tomar consciência é que o sistema límbico, nós estamos falando desse sistema que controla, né, que dá um contorno às nossas respostas emocionais, e que, assim, ao mesmo tempo, a amígdala tem um destaque muito grande dentro desse sistema. Porque é crucial para a nossa sobrevivência, né? Então, a principal função da amígdala dentro desse sistema límbico é integrar a nossa emoção com os padrões de resposta, ou seja, os nossos comportamentos. Então, olha a importância da gente ter essa consciência, né, do quanto é importante mesmo a gente falar, não, calma, tem uma estrutura a nosso favor. Por que não conhecer essa estrutura, né? Então, conhecer a nossa própria amígdala, conhecer que através de uma ação, uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei bem bacana, toda a emoção em si, nós não podemos controlar, porque a emoção, elas são respostas fisiológicas e psíquicas, automáticas e naturais. Então, você provavelmente está me ouvindo, está me vendo, e você está experimentando alguma emoção agora nesse momento. A Michelle deve estar experimentando alguma emoção nesse momento. Então, a gente não consegue controlar, falar, momento, experimentar alegria ativado, como um botão, sabe? Controlar. A gente não consegue. Elas são meio que automáticas. O que nós podemos fazer é escolher quais comportamentos eu vou ter após experimentar aquela emoção. Quais atitudes eu vou tomar. Então, acho que aí é um ponto para a gente iniciar essa nossa conversa, né, Mi? Muito bom, Fê, muito legal. E tá muito ciente disso, né? Que é importante essa amígdala, ela é importante, é exatamente isso que você falou, ela é crucial para a nossa sobrevivência, né? Porque sem ela a gente não vai conseguir ter essas respostas de lutar ou fugir de coisas que muitas vezes
é importante a gente ter esses impulsos, né? Desde aí entra essa parte da inteligência emocional, né? Um impulso positivo para coisas positivas, né? E para não que a gente use esses impulsos, esse nosso instinto para coisas que vão ser negativas para nós, né? Agora, uma coisa que eu estava lendo também que eu achei muito interessante, por isso que é legal conhecer o funcionamento do nosso cérebro, né? Muitas vezes a gente ouve assim, quando você está nervoso, conta até 10, que passa. Parece que é uma forma de você dizer, mas tem um sentido contar até 10. Né? Tem um sentido. A hora que você está nervoso, que você parou, respira fundo, tem um sentido, porque você está ativando o seu neocórtex. Nesse momento em que você conta até 10, é o momento em que você está ativando o seu neocórtex, a sua parte lógica, para você poder pensar com mais clareza. Então, isso é muito legal. E requer mesmo treino, né? Então, eu estou nervoso, não, deixa eu sair para respirar, deixa eu respirar aqui, né? Também nós temos, dentro de nós temos o nosso sistema simpático e o parasimpático. Quando a gente está muito nervoso, o que está ativado? O nosso sistema simpático está lá, pá, pá, como se fosse uma luzinha, né, vermelha, gritando. A hora que você respira fundo, a hora que você conta até 10, você está acionando o seu sistema parasimpático. E aí sim começa a acontecer essa autorregulação. Tudo isso fisiologicamente acontecendo, né? Então você fica mais tranquilo, você começa a pensar melhor, você tem mais clareza do que está acontecendo naquela situação. E essa é uma das formas da gente começar a lidar melhor com esses sequestros, né, emocionais, a hora que ativa ali a amígdala. Então é importante a gente entender, por que falam para contar até 10? Por que falam para respirar fundo? Porque com isso você está ativando o seu neocórtex, essa sua parte lógica, para poder ter mais clareza. Então isso eu acho muito interessante. Por isso que a gente aconselha aqui também, né, já falamos em diversos programas também, da importância de praticar uma respiração consciente, da importância de você praticar a meditação, porque tudo isso são recursos, né, que você vai ter, que você vai poder utilizar no seu dia a dia, que a hora que você perceber que está vindo, né, que deu aquele gatilho, aquele sequestro emocional, você tem recursos dentro de você para poder ativar o seu neocórtex. E isso que é importante a gente entender também. Porque senão, né, Fê, aí traz muitas consequências, muitas vezes a gente vai agir por impulso, traz consequências desagradáveis. Aí depois vem a ressaca emocional também, né, Fê? Por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes de falar, né? Exatamente, Michelle, exatamente. Eu acho que só trazendo um ponto, isso que você comentou, uma das coisas que talvez pode nos ajudar a sair, né, do sequestro da amígdala, do sequestro emocional, é quando a gente realmente, além, né, dessas técnicas, tem diversas estratégias, né? Desde o Chico Xavier também falava, né? Quando você estiver muito nervoso, mas muito nervoso, você pega um copo de água, coloca na boca e segura. Pronto. Só não pode passar mal com a água, né, pessoal? Engasgar, imagina, pelo amor de Deus. Mas assim, mas tem diversas estratégias que podem, às vezes, funcionar para algumas pessoas e, às vezes, não podem funcionar. Mas o que eu acho que é interessante levar consciência, e cada vez que a gente leva consciência, pode acreditar, pessoal, alguma coisa muda internamente na gente. Que quando a gente está falando do sequestro emocional, é preciso a gente criar um espaço entre o que aconteceu e o momento presente. Porque, às vezes, aquela situação de raiva, aquela situação que te ativou, a Michelle colocou, né, os dois sistemas, além do sistema nervoso central, nós temos esses dois sistemas, que é o parasimpático e o simpático. Então, quando você perceber que
te ativou demais, ativou muito o seu sistema nervoso simpático, opa, traz a consciência de que isso está no passado, já não está no presente. No presente você está vivendo a consequência ou o efeito colateral de uma situação, né? Mas não a situação em si. A hora mesmo da agitação, do nervoso, ficou em outro tempo. Então, acho que também focar no momento, no aqui e no agora, nos ajuda. E nos ajuda também, até, né, Michele, você colocou essa questão das consequências, a lidar com as consequências. Né? Então, nós sabemos que agir por impulso tem diversas consequências, seja no nosso campo profissional, pessoal, familiar, né? Então, geralmente, quando nós temos ações por impulso, a gente não pensa muito no outro. Na verdade, a gente não pensa em praticamente nada, né? Tem uma história bem bacana que fala sobre consequências, que eu ouvi do Haroldo Dutra. E ele conta que, assim, uma cidade do interior, pequena, no interior de São Paulo, lá tinha um médico que era muito conhecido. E esse médico estava saindo para ir para o hospital, mas estava muito atrasado. Então, gente, vocês já imaginam, né? Quando a gente está atrasado, parece que tudo conspira, tudo corrobora, tudo ajuda para atrasar mais ainda. Pois é. Esse médico, então, parado no trânsito, também tinha trânsito, ele acabou batendo o carro dele. Na verdade, um carro bateu no carro dele. E aí ele saiu, assim, muito ativado, muito nervoso, já discutindo com essa outra pessoa, e o outro moço do carro, que bateu, falou, olha, calma, a gente, né, pode conversar, pode ver o que pode acontecer, o que a gente pode fazer, né, para ajudar, mas em nenhum momento o moço, na primeira reação dele, foi pedir desculpa, ele não pediu desculpa. Então, esse médico, muito furioso, voltou pro carro e pegou uma arma. E da arma, sacou a arma e atirou nesse moço, nesse rapaz. E aí, no final, né, da história, conta que quando ele foi para o tribunal, né, porque ele teve que responder o ato que ele fez, que ele teve, quando ele foi para o tribunal, o juiz colocou o momento de fala dele, e ele falou assim, olha, eu só gostaria de deixar claro o quanto eu me sinto arrependido, porque 5 minutos teve muitos efeitos negativos na minha vida. Então, eu perdi minha reputação, que eu era um bom médico nessa cidade, eu perdi a minha família, o outro rapaz também tinha uma família, que, né, já não estava mais com a companhia dele, física. Então, assim, acho que quando a gente fala das consequências, né, como que a gente pode parar e refletir mesmo das nossas ações? Tem até uma sigla que eu acho bem bacana, que chama PROR, que é P de pare, R de respire, O de observe e R de responda. PROR. Então, como que a gente pode parar, respirar, realmente avaliar a situação e, claro, ter a nossa atitude, né? Ter uma conduta, mas uma conduta consciente, né, Mi? Adorei essa história, Fê. Eu acho que é isso, né? Que reflete bem quantas vezes, né? Pelo menos comigo já aconteceu também algumas vezes de agir por impulso, de falar sem pensar, né? Muitas vezes a gente acaba falando aí sem pensar, magoa a outra pessoa, e aí no fundo não era aquilo que você queria falar. Então é muito complicado essa situação. E estar atento, por isso, né, mais uma vez, a gente reforça que a questão do autoconhecimento, né, de você se conhecer, de você buscar o seu desenvolvimento pessoal, porque quanto mais atento você está, conectado às suas emoções, conectado aos seus sentimentos, fica mais fácil de lidar com essas situações. Então, também a gente não está pedindo aqui para ninguém ficar lá com o chicote, né? Na hora que age por impulso e acontece alguma coisa, é você também ter esse momento de autocompaixão, de saber, não, eu estou também aqui aprendendo, eu estou num caminho, no meu processo evolutivo. Vai ter horas que dá uma escorregada? Claro que dá.
né? Somos humanos aqui, e é como a gente está dizendo aqui, né? O nosso cérebro aqui funcionando, nosso cérebro reptiliano, essa amígdala aqui, tá aqui, não adianta querer tirar ela do seu cérebro, porque ela tá aí. Agora, como é que você lida com esses momentos, né? Então, a busca pelo autoconhecimento, a busca por você querer ser uma pessoa melhor a cada dia, contribui demais, né? E a gente está aqui, o programa, a TV Mundo Maior, né? Toda a programação da FEAL, que contribui para esse crescimento, né? O crescimento moral, contribui para você se desenvolver emocionalmente, moralmente. Então, toda essa programação também, ela está aqui junto. E aproveitando, né? Já vamos reforçar também a parceria que nós temos com a FEAL, então o Instituto Evoluir há muito tempo já com essa parceria, e lembrando que amigos do Clube Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Lembrando que o Instituto é referência em desenvolvimento humano, então você pode buscar também boas soluções com a equipe do Instituto Evoluir. Nós temos psicólogos, temos psicopedagogos, coaches, diversas terapias, yoga, meditação, CNV, práticas de comunicação não violenta, que é uma área que eu gosto bastante também, trabalho com a CNV. Então, tem muita coisa legal no Instituto para te ajudar a buscar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento humano. E essa parceria que é super especial para nós, com 15% de desconto em todos os serviços. Você pode entrar no site do Instituto Evoluir e também acompanhar a programação pelo Instagram. E aproveito também, né, tenho certeza que você que nos escuta gosta bastante da programação da TV Mundo Maior e toda a programação da FIAL, então eu te convido a ajudar a manter essa programação no ar, né? Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, essa programação que auxilia tantas e tantas pessoas, e você pode colaborar através do Pix. Eu vou deixar aqui o número, é o 11 97261 0272. DDD 11 97261 0272, que você pode contribuir de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, ou, se você preferir, você também pode contribuir pelo site feal.colabore.org. E lá tem todas as informações para você se tornar um sócio Clube Amigos da Boa Nova e continuar, né, auxiliando aqui essa programação fantástica que todos fazem com tanto carinho para você. A gente está aqui sempre com muito carinho, levando nossas experiências e o nosso conhecimento. Muito bem, Fê, vamos entrar um pouco na ótica do espiritismo e falar sobre sequestro emocional um pouco. Será que Allan Kardec diz para nós sobre isso, Fê? Boa, Michele. Eu confesso que, né, eu tô aqui refletindo, acho que você falou algo bem bacana, que é a nossa intenção, acho que da nossa conversa hoje, não é a gente entrar no movimento mesmo de chicote, né, interno. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu tenho que pensar antes de agir, eu tenho que pensar. Não, porque também a gente sabe que essa compulsão, né, em sempre ter que fazer certo, também não é um caminho bacana, né? E aí a gente já entra na seara do espiritismo, que eu acho bem interessante, porque Kardec, ele define as paixões como um excesso de um sentimento, de uma necessidade. E hoje nós estamos falando aqui sobre sequestro emocional, então as nossas emoções, né, toda essa estrutura cerebral que nós iniciamos falando, faz parte da gente, né? E até uma necessidade. Nós passamos um pouco falando sobre a questão até da sobrevivência, o quanto é importante essa estrutura, esse sistema a nosso favor, né? Então, o que eu acho bem interessante é que no Livro dos Espíritos, no item 908, ele fala que todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural, como nós tínhamos comentado.
Mas o princípio das paixões não é assim o mal, né? Pois ela assenta numa condição da nossa própria existência. A questão está nos excessos e não na causa. Né? Então, as nossas paixões, tudo isso que nós estamos falando, não é que nem, por exemplo, o sequestro emocional não é um problema, mas sim o excesso dele, quando a gente se percebe muitas das vezes tomando atitudes por impulso, tomando atitudes sem utilizar de um sistema que nós temos, né, que nos proporciona a pensar, a refletir, né, a trocar, a avaliar, a ponderar. Então, quando a gente percebe que nós estamos muito mesmo nesse excesso do impulso, aí sim é que está o ponto de cuidado, o ponto de zelo que nós temos que ter, né? Mas não em si, como a Michelle colocou, uma vez ou outra sempre a gente tem, né? Eu também já tive várias vezes, gente, na faculdade, várias vezes já tomei ações por impulso. E aquilo, acho que é tomar a ação e depois refletir sobre ela. Né? Porque eu acho que aí nós vamos diminuindo as chances que aquele comportamento continue. Quando a gente tem um comportamento, reflete sobre ele, fala, não, foi um comportamento legal ou não, não foi um comportamento nada legal, o que eu posso fazer para mudar? E quando a gente sabe também as coisas que levaram a ter aquele comportamento, como, por exemplo, o sequestro emocional, o impulso, aí sim a gente tem força para mudar esse comportamento. Então, numa próxima situação, que a gente já se perceber ativado, nervoso, já com raiva, nós sabemos que nós podemos escolher qual ação tomar, qual atitude tomar. É melhor eu esperar um pouquinho, dar uns 5 minutos, ficar um pouco quieta e depois eu ir resolver? Ou será que eu já vou rápido, assim, de bate-pronto? Então, acho que Kardec traz um grande aprendizado para a gente, né, Mi? Sim, muito legal, Fê. É exatamente isso, né? Um dia de cada vez também, nós estamos aqui aprendendo. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que diz também a questão do espiritismo, nessa ótica espírita, tem uma das psicografias do Chico Xavier, por André Luiz, em que ele diz que a inteligência disciplina as células. Achei tão legal isso, olha, a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. Não é bonito? Porque a hora que você fala assim, olha só, então quanto mais eu estou aberto a aprender, quanto mais eu estou aberto a me conhecer, né, mais disposto a entender as minhas emoções, a compreender de onde vêm as minhas emoções, o que gera determinado impulso, olha aí, André Luiz já dizia, a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. Então, todas as vezes que nós buscamos esse aprendizado, o que a gente está fazendo para o nosso corpo? A gente está nutrindo as nossas células de conhecimento, né? E isso ajuda nessa autorregulação também. Então, achei muito interessante isso, né? Emmanuel também diz, em uma das psicografias também feitas pelo Chico Xavier, e Emmanuel ensina, né, os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Aí toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem nessa máquina sensível, né, ele coloca ali. E toda aflição é como uma ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, quanto mais a gente se nutre de conhecimento, quanto mais a gente se nutre de estar aberto ao desenvolvimento humano, melhora as nossas células e isso com certeza atua na nossa autorregulação. E a gente falou aqui, né, Fê, de alguns recursos que nós temos, então falamos sobre a meditação, falamos sobre uma respiração consciente, acho que é importante a gente trazer quais mais recursos que podemos utilizar quando
se depara aí com esse sequestro emocional para não deixar ele acontecer com muita frequência, Fê? Um dos recursos que eu particularmente tenho muito apreço, porque principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Acho que na época que nós estamos, que é ficarmos vigilantes, sabe? Em estado de vigília, gente, mais ou menos. Então, assim, sempre mesmo ter, né, esse tom de observação, de análise, porque hoje eu tenho percebido, Michele, o quanto às vezes a gente vai muito rápido para o automático. Então, essa questão de agir por impulso também está conectado a uma ação automática, né? Então, o quanto que a gente, nas situações, realmente estamos presentes e vigilantes. E aí, claro, né? Sempre se conectando, sempre quando puder, né? Segundo o nosso o próprio Kardec fala também no Evangelho, né? Sempre à noite, quando puder, possamos nos conectar mesmo com a prece, com a espiritualidade, né, maior, que cuida de nós e de todos. Então, acho que são recursos que ajudam bastante a gente, né? Ficarmos vigilantes e a prece, o contato com a espiritualidade. Isso, eu também ia comentar, né, da gente se conectar com esse recurso da prece, que é fantástico. Pelo menos para mim, eu deixo ali o evangelho tá sempre comigo. Eu costumo brincar, né, que eu falo que nesses dias, atualmente, a gente precisa evangelho igual dose de remédio, né? 3 vezes por dia ou mais. E aí você abre de manhã, tarde, noite, e tá ali junto com o evangelho, se conectando com a prece, porque isso também ajuda muito nesse processo. E tem também no Livro dos Espíritos, tem uma parte muito legal do Kardec, que ele comenta na questão 917 do livro, que ele diz que a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Olha aí, né? Mais uma coisa para reforçar o quanto é importante a gente se conectar com essa questão do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, né? Porque ele diz que a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-las, como se fazem a planta nova. Então, é esse processo de educação, de entendimento, aprendizado, isso tudo é muito importante. E como a Fê falou, né, estejamos sempre vigilantes, cada vez mais, né, a gente está passando por processos muito complicados, a gente sabe disso, que é muito fácil ter esse sequestro emocional. Eu acredito que pelo menos vi, né, muitas notícias já, e às vezes eu me deparo com as notícias e falo, gente, o que será que está acontecendo, né? Porque os gatilhos para esse sequestro emocional, eles estão cada vez maiores, né? Então, muita gente irritada, muita gente nervosa, sem paciência, e como é que você lida com esses gatilhos? Então, por isso a importância de você, de fato, estar vigilante, conectado com a prece, conectado com o evangelho, e sempre que possível, né, fazendo também o evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental para você fazer essa harmonização dentro da sua casa, isso também contribui bastante para que você, os seus familiares, as pessoas próximas a você também estejam amparados, né, e consigam ter essa autorregulação para quando acontece aí enfrentar as coisas do dia a dia, né. Muito bem, já estamos, olha, Fê, passou rápido, né, esse tema, é gostoso de falar desse tema. Acho que trazer, Fê, você tem dicas, Fê, de livros, de filmes, séries, o que você pode aí contribuir com as dicas para quem quiser saber mais sobre o assunto também, Fê?
Então, gente, eu acho que tem uma das dicas, assim, que são clássicas, né? Bem clássica essa. É um filme também super clássico, uma animação infantil, que é o Divertidamente. Eu acho que nos aproxima do nosso autoconhecimento mesmo sobre as nossas emoções, né? Então, uma vez eu ouvi isso, assim, que nós somos... Não temos todo esse preparo emocional, né? Tanto que algumas pessoas falam que nós somos analfabetos emocionais. Então, por que não começar com as emoções básicas? E o filme traz essa proposta, da gente conhecer as 5 emoções básicas e como ela funciona dentro da gente, né? Como elas funcionam dentro da gente. E também, fazendo uma relação, como hoje nós falamos sobre impulso e sequestro emocional, tem uma cena também no filme que a gente consegue ver bem, assim, bem claro mesmo o trabalho da amígdala, o trabalho quando a gente fala, né, do sequestro emocional, como que funciona. Tem uma cena que, gente, olha, assistam e depois vocês comentem, tá? Mandem pra gente. Olha, eu percebi na cena tal, que vocês vão conseguir ver bem claro. Então, muito gostoso, realmente passou muito rápido, Michele. Eu gostaria só de fechar minha fala, né, além de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, mas uma mensagem do livro Pensamento e Vida, que fala assim: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com apoio de estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que nos fazem acompanhar o suicídio indireto. Então, acho que nós estamos no mês, né, onde nós falamos também sobre a valorização da vida. Então, acho que foi um assunto bem gostoso, super rico, Mi. Obrigada, pessoal. Muito legal, Fê. Muito obrigada pela sua participação. Gostei da dica. O filme, Divertidamente, realmente ele explica direitinho, né? Porque a hora que entra ali no cérebro, ele conta tudo o que está acontecendo, como é que acontecem as emoções, de onde vêm as emoções. Esse filme é muito legal. E uma outra animação também que eu lembrei agora que eu assisti recentemente, que é da Disney também, é Red, que é uma animação de uma menininha que quando ela fica com raiva, ela se transforma num bichinho vermelho, assim, é como se fosse um panda vermelho. Então, cada vez que vem um gatilho, cada vez que acontece esse sequestro emocional com ela se transforma num bichinho, e aí o filme é muito legal, porque mostra como é que ela lida com essa situação, como é que ela se acalma. Então, vale a pena também acompanhar. Muito bem, então foi uma delícia. Eu quero agradecer aqui também toda a equipe técnica, né, Bruna Paz, a Thaís Cabenguele, Edi, a todos que dão um suporte enorme aqui para nós. Obrigada pela paciência de vocês também, que às vezes a gente se embola aqui, que não é fácil ficar gravando programa, não. Então, um beijo para toda a equipe técnica, muito obrigada pela ajuda de vocês. E até o próximo programa, Um Novo Olhar. Grande beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.